Estamos no campus da Universidade Johann Wolfgang Goethe, em Frankfurt, e vamos contar para vocês a história deste prédio. Este prédio foi construído entre 1928 e 1931 e ele tem uma extensão de 250 metros e 35 metros de altura. Este prédio foi construído por um conglomerado, um grande complexo industrial, na época a segunda, terceira maior empresa mundial, IG Farben, Farben. Antes de construir este prédio, nos anos 20 do século passado, no século XIX, esse era o maior manicômio da cidade de Frankfurt. Como vocês podem ver, estamos na verdade inseridos num grande parque. Então aqui sempre era uma área de parque e tem árvores muito bonitas, muito velhas, e nós vamos agora ver o que tem junto com essa energia imanente que pode ajudar na reurbanização. Estamos mostrando aqui essas árvores desse parque para mostrar como essa energia imanente ajuda bastante no conteúdo de um holopensene, do histórico desse prédio, bastante pesado. Então nós vamos agora aqui para esta foto aqui que estamos vendo assim. Essa foto é de uma senhora com 2 filhos que dessomou no Holocausto, e mais especificamente em Auschwitz-Birkenau. E nós sabemos, segundo o professor Waldo, que no dia 27 de janeiro de 1945, quando Auschwitz-Birkenau foi libertado pelo Exército Vermelho da Rússia, marcou assim mais formalmente o início da reurbanização extrafísica. Foi a ligação então entre a IG Farben e o nazismo. Foi esta mesma empresa que ajudou ao nacionalsocialismo de ganhar muito poder. Então eles financiavam, eles então também construíram uma fábrica própria da IG Farben em Auschwitz-Birkenau. Veja bem, tem um outro fator muito importante que faz uma ligação bem direta entre essa empresa, IG Farben, e o Holocausto. Foi uma das empresas químicas deste conglomerado aqui que inventou o ciclo B. O ciclo B é um gás que foi especificamente desenvolvido para a extinção dos seres humanos durante a época do nazismo. Aqui dentro do prédio tem uma exposição permanente sobre a história desse prédio, onde também as pessoas que visitam, os estudantes e tudo mais, ficam sabendo sobre o histórico, inclusive aqui IG Auschwitz, quer dizer o que esta empresa teve a ver com a Auschwitz. Após o nacionalsocialismo, quer dizer, em março de 1945, quando Frankfurt foi libertado pelas tropas aliadas, mais especificamente os americanos e os ingleses, aqui os aliados, aliás, colocaram o seu quartel-general, né, aqui neste prédio, para marcar a presença e marcar que eles pegaram agora o poder. Mas a história do belicismo não parou por aí. Por quê? Os Estados Unidos, então já durante a Guerra Fria, 1952, colocaram aqui a sede da CIA. O Serviço de Secreto dos Estados Unidos também teve aqui a sede e os alemães não ficaram sabendo disso. Em 1972, o grupo terrorista RAF fez um ataque terrorista aqui neste prédio, mais especificamente aqui, que era o cassino dos oficiais, e matou um alto oficial dos Estados Unidos, ferindo mais outras 13 pessoas. Quando então terminou o belicismo nessa parageografia aqui, foi depois da reunificação da Alemanha. No ano 1995, as tropas americanas então se retiraram aqui e a prefeitura de Frankfurt, a cidade de Frankfurt, comprou este prédio para fazer um campus de uma universidade, onde eles queriam que os estudantes do mundo inteiro possam estudar aqui. Então, um grande fato intrafísico e provavelmente um grande projeto de urbanização que teve por aqui.
quando a gente pesquisa um pouco essa história, como que foi então depois da reunificação, nós podemos ver que não foi tão fácil assim, que foi mudado, né, do belicismo para um lugar de estudar. A primeira pessoa que vislumbrou aqui um grande campus era o reitor, o diretor da Universidade de Frankfurt, e eles acharam, as outras autoridades acharam que era uma ideia totalmente louca. Então ele precisava de bastante força, precisava convencer bastante, provavelmente com muito amparo de função. Ele conseguiu que realmente esse projeto se realizasse. Um fator muito interessante é o seguinte, são os próprios estudantes aqui, que eles querem que esta memória desse local seja comunicado de uma forma imparcial para outras pessoas, que não seja esquecido o que aconteceu aqui, nessa parageografia, neste prédio mais especificamente. E eles mesmos organizam eventos todo ano, por exemplo. Uma estudante, então, ela sentou em cima uma dessas escadas, ela pegou lá uma lista de nomes de pessoas que foram então exterminadas, né, mortos em Auschwitz. Os outros estudantes na frente, né, e ela falava os nomes, ela repetia, né, ela lia os nomes, né, e as pessoas estavam então pensando sobre isso. Para mim, este projeto aqui é um dos projetos mais magníficos que tem aqui na Alemanha em relação ao extremo patológico para ir para o extremo positivo. E aqui podemos ver, aqui, por exemplo, umas 3 pessoas que tem muito a ver com a Conscienciologia e estão nos acompanhando hoje aqui nessa filmagem. Möchtet ihr euren Namen sagen? Aleka, schau mal in die Kamera. Komm mal her. Magst du sagen, wie du heißt? Hallo, Ja? ich bin Alika. Und hier, wen haben wir hier? Wie heißt du? Finn? Bist du der Finn? Ja. Sag mal Hallo, Eduardo. Hallo, Edulado. Hallo, Edulado. Kannst du auf Portugiesisch sagen, wie du heißt? Patrícia. Eu me chamo Patrícia. E a Patrícia é a Eu coordenadora. moro, sim, Coordenadora. Evolucin, Alemanha. Aqui estamos na Praça Theodor Adorno. Dentro do campus ainda, essa praça é a parte nova do campus, novos prédios que foram construídos nos últimos 10 anos. E nós sabemos que o Adorno era um filósofo da Escola de Frankfurt, né? Então a Escola de Frankfurt, muitos de vocês já devem ter ouvido falar, foi praticamente os grandes intelectuais aqui que nós tivemos na Alemanha antes que esse regime ditatorial, nazismo então, obrigou a muitos intelectuais de migrar por serem judeus, claro, por serem judeus. Então, essa praça aqui, para mim, é especificamente um símbolo da reorganização. Por quê? Há muitos anos, o Waldo Vieira já identificou essa consciência no extrafísico e provavelmente essa consciência já foi encaminhada para um curso intermissivo, né? Ele falou muito dessa consciência, um grande intelectual, né? E quando então fizeram essa praça, colocando aqui o nome do Theodor Adorno, achei uma bela sincronicidade, como se fosse a Equipex falando, olha aqui, esse é o projeto da Reobex. Essa rua aqui chama-se Max Horkheimer, que é mais um filósofo da Escola de Frankfurt. Então, pessoal, o fato que foi escolhido o nome para praça e ruas de filósofos alemães, judeus, mostra o processo de reconhecimento e uma tentativa de reconciliação no processo de reorganização extrafísica deste lugar aqui.